Continuamos aqui, né? Então, a gente parou falando sobre a questão da informação, conhecimento e sabedoria, né? E agora a gente avança aqui, né, para a questão se é possível definir a filosofia, né? É uma questão bem complexa, né? Porque, como eu já falei na aula 1, tem muitos filósofos, né, que definem cada um de uma forma diferente. E ela acaba ficando bem complexa de se definir, né? Mas assim, eu peguei uma definição aqui do filósofo Demerval Saviani, que é um filósofo brasileiro, que é bem interessante aqui para a gente analisar um pouco sobre como que ele define, e ele faz uma sistematização interessante aqui sobre essa definição da filosofia. E aí a gente, chegando nessa definição, a gente passa para a questão do mito, né? Do mito e da filosofia. E a gente vai começar a ver como que foi se formando nessa busca do pensamento racional e ver, né, a caracterização da própria filosofia aí, né? Um pouco na Grécia lá, né, no mundo grego. Coloquei, né, então. Como então definir o que é filosofia? O filósofo alemão Edmund Husserl, século XIX, se não me engano, diz que ele sabe o que é filosofia, ao mesmo tempo que não sabe, né? Isso aqui é bem a complexidade, né, da definição. Isto é, a explicitação do que é filosofia já é uma questão filosófica. Ele adverte também, né, que apenas os pensadores poucos exigentes se contentam com definições cabais. A gente não vai se contentar com uma definição cabal aqui, né, mas é uma definição assim para ter um norte, assim, né, para não ficar tão vago, só refletindo, problematizando e não chegando a nada. Além disso, a filosofia não está à margem do mundo, né, nem constitui uma doutrina, um saber acabado, ou um conjunto de conhecimentos estabelecidos de uma vez por todas. Eu acredito que isso aqui é uma das questionamentos maiores, né? E das coisas mais importantes de se entender que a filosofia não tá, tipo, isso aqui passa muito longe de estar à margem do mundo da filosofia. Porque, por exemplo, na questão da própria ética, né, que é um dos campos da filosofia, ela é, ela é usada, né, para você entender ou você atuar, né, numa determinada situação, né, da tua vida. Por exemplo, uma questão que a gente falou na outra aula, né, que é a questão do aborto. A ética da pessoa, né, que vai determinar, né, vai ser, digamos assim, a pessoa vai, é, partindo da religião dela, né, ela vai ter uma atitude diante da sua ética, diante de uma moral até, né, dela. Ela vai agir na vida de acordo com o que ela acredita, se ela é a favor ou não, né? Para que ela, se ela tem um pensamento que é a favor do aborto ou não, né? Então, isso aqui envolve muitas questões da ética, né? A própria sociedade em si, né? Saindo do individual, mas entrando para o coletivo. A ética da sociedade vai refletindo em como ela pensa, né? Se ela criminaliza ou não o aborto, né? Por exemplo, tem uns países hoje que são dos muçulmanos mais radicais, né? Que eles condenam até hoje, né, o casamento dos homossexuais. Então, a ética daquela sociedade, e digamos assim, a maioria do pessoal aceita, né, porque a maioria do pessoal é daquela religião, e eles não contestam isso. Então, é uma questão ética aqui, né, pra gente ver como que a filosofia está muito no dia a dia das pessoas. A própria política, né? A política é uma questão que a filosofia política é muito importante, né, para a gente entender de onde que a gente veio, o próprio constitucionalismo, né, a formação dos estados e tudo, e para a gente entender, né, também a gente refletir sobre a divisão dos três poderes, né, do Montesquieu, do executivo, judiciário e legislativo. Isso aí também, né, você estudar o Montesquieu, você estudar o que está acontecendo no dia a dia. E daí, para ver a importância, né, do que os legisladores têm hoje em dia, né? E isso aqui é muito filosofia, né, filosofia política. Então, assim, a filosofia não é uma coisa lá longe, né? Também a questão da matemática, né? A lógica envolve muito a matemática. A matemática, na verdade, né, tem muito da parte da lógica. Então, a filosofia também, né, envolve a lógica. Então, a própria metafísica, né, do como que a gente volta na metafísica, do além do físico, né? E a gente volta na religião, né? Como que a pessoa vê
as coisas sobrenaturais, como que você concebe o mundo pós-mortem, a vida após a morte, se as pessoas vão ser recompensadas ou não, se todo mundo vai morrer e vai ficar no mesmo lugar. Então você vai, a metafísica também vai estudar as coisas além da física, que vai estudar a religião também, né? Então a gente vê que a filosofia é muito, é, envolve muito a questão da própria vida da pessoa, né? Então ela não está à margem do mundo, essa visão de tal filósofo lá na ágora, lá, né, na praça, filosofando, sentado, enquanto as pessoas estão ali vivendo. Não, a filosofia ajuda a entender muito da vida das pessoas, né? E ajuda a problematizar as coisas, né? A compreender de uma forma mais racional, a ir além, né? Então ela é muito necessária na vida como eu já falei na outra aula, acredito que um dos maiores problemas do Brasil é não valorizar muito a filosofia, né? Que acredito que falta um pouco de pensamento crítico, falta um pouco de consciência política, falta um pouco de leitura, de gostar da leitura. Então muita dessas coisas aí a filosofia resolveria, né? No nosso país. Mas enfim, cada país carrega a sua cruz, né? Porque também, né, se a gente for parar para pensar, né, a gente não pode se colocar como um país abaixo dos outros, né? Porque, por exemplo, a Alemanha foi o país que leu Kant, né, que é considerados um dos filósofos mais complexos, né, com a crítica da razão pura, os imperativos categóricos, a crítica da razão prática. E foi o país que é, deixou que se alastrasse o nazismo, né? É o país do Schopenhauer, é o país. Então, não podemos também nos colocar abaixo, né, desses países que são grandes leitores de filosofia, porque, né, queira ou não, cada país parece que tem sua cruz, né, para sofrer, né, porque é complicado, né. Mas acredito que uma leitura, uma consciência política e digamos assim, uma postura mais crítica das pessoas não seria ruim para o Brasil, né? Mas vai de uma educação, né? Melhorar a educação, isso que a gente teria que tentar. Né? Aí, né, eu coloquei a filosofia pressupõe constante disponibilidade para a indagação. Esse texto aqui é daquele livro, né, que eu coloquei no primeira aula, né, que é da Aranha, que eu coloquei a referência já, né, que é o Filosofando, né, uma introdução à filosofia. E aí, né, a filosofia pressupõe constante disponibilidade para a indagação. Né? Você sempre vai estar indagando ali, né? Você nunca vai aceitar as coisas muito como elas são, né? Você sempre vai buscar porquê, né? Portanto que muitos associam, né, a filosofia com a criança, né? Quando ela está em uma fase que ela fica só perguntando porquê. E é um pouco o filósofo é assim. Né? Por isso, Platão e Aristóteles disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se, ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar as verdades dadas. Né? O Platão também fala que a filosofar é aprender a morrer, né? Que daí já entra numa questão bem complexa do próprio pensamento dele, né? Que não vou falar agora também para não adiantar. Mas você vai se surpreender com o óbvio, né? Questionar as verdades dadas, né? Que você vai ver que muita coisa é construída, né? Filosofar também é desconstruir. Assim como a história, né? Ela é muito forte para desconstruir. A filosofia é outra ciência que vai desconstruir bastante coisa. Né? Se você para pensar, por exemplo, né, o nacionalismo. Assim, não que seja totalmente ruim você ser patriota, você amar a tua pátria, mas algumas coisas a gente faz porque a gente foi se habituando, né? Pois uma língua, uma cultura faz com que as pessoas vão lá e entrem numa guerra contra outra língua e cultura, né? Por ter orgulho dessa língua e cultura, que analisando assim é uma coisa que às vezes parece que até ser meio besta, né, pensando racionalmente, mas é, o Hegel já dizia, né, um século sem guerra é um século sem história, não que eu concordo com ele, mas se a gente for analisar a história da humanidade, sempre teve guerra, né, é uma coisa que a paz assim nunca reinou por muito tempo. Se você for parar para analisar, eu acho que cada século da história, acredito que nenhum deles não tenha tido pelo menos uma guerra. Então mas assim, a gente pode parar para pensar que é uma coisa meio, uma verdade dada ali, né, que a nação é uma coisa construída. Assim como você brigar por causa de um time, né? Eu até gosto, sim, torço, mas
Se a gente for parar para analisar racionalmente, também né, é uma coisa meio besta. Tem gente que mata, né, por Palmeiras, Corinthians. Mas, né, é uma coisa que é uma verdade dada, né? Mas eu gosto de futebol e ainda torço mesmo assim. Se era outras coisas, a gente não consegue levar tão pelo lado racional, né? Mas a gente que questiona, tem que questionar, né? Aí eu coloquei né, o texto aqui, né, essa condição para problematizar que caracteriza a filosofia, não como posse da verdade, como a busca, né? Então aqui a filosofia ela vai sempre buscar a verdade, né? Ela não vai travar ali numa verdade eterna e absoluta porque ela não quer se comparar ao dogma, né? Ela não quer ser uma religião. Ela vai buscar a verdade. Ela vai tentar ir ao encontro da verdade, nessa busca constante, intensa, através de um método rigoroso ali, né? Através de hipóteses, através da ciência, ela vai buscar essa verdade. Né? Então não é a possuidora da verdade, então é a busca da verdade. Isso é um pouco da filosofia. Coloquei aqui né, da questão do processo de filosofar, do grande filósofo Kant. O pessoal fala, né, os estudiosos de Kant, que ele era um cara, digamos assim, muito aplicado, né? Que quando ele era professor lá na cidadezinha, ele nasceu e morreu na mesma cidadezinha. E aí ele era professor na cidadezinha que ele morava lá no norte da Alemanha. E, digamos assim, o pessoal sempre que via ele saindo lá com a maletinha dele, com os materiais dele, eles acertavam os relógios pela hora que ele saía, porque ele era tão aplicado e tão dedicado nessa rotina que ele sempre fazia a mesma rotina e sempre fazia uma mesma trajeto no mesmo horário. Né? Então o Kant é um cara muito certinho, assim, muito Caxias. As pessoas falam, né? Tanto que um pouco da filosofia dele né, é muito envolvida na questão do dever. Né? Ele fala muito do dever das pessoas. E às vezes até alguns filósofos questionam né, de como que o Kant veria a sociedade hoje atual, né, que seria uma sociedade muito pautada até no prazer, né, digamos assim, na questão sexual, né, que é muito forte, a própria beleza, né, tudo voltado né, para a questão sexual. E aí tem alguns estudiosos do Kant que fazem umas reflexões sobre isso, de como que o Kant encararia essas questões. Né. É, sobre essa questão também né, de uma rotina, tem um filme bem interessante, assim, que o nome do filme é Mais Estranho que a Ficção, que é bem legal esse filme. Eu assisti quando eu estava fazendo história ainda. E aí o narrador começa a narrar a vida de um cara, assim, o cara tá vivendo como se estivesse na rotina dele. E aí ele tá escovando os dentes e de repente alguém começa a narrar a vida dele. É bem engraçado, bem engraçado e curioso assim esse filme. E aí ele vai narrando assim, quando ele tá escovando os dentes, e aí o narrador vai falando, e o tal tal personagem está escovando os dentes. E ele começa a estranhar, assim, como que alguém está narrando a minha vida. Muito interessante esse filme. Uma dica de um filme para quem quer ver sobre a questão da rotina. E esse cara esse filme ele também era muito apegado à rotina dele. Aqui temos né, uma frase então do excelentíssimo Kant. Não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, né? Que é muito forte a questão da razão na filosofia, fazendo-a seguir seus próprios princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, conformando-os ou rejeitando-os. Essa citação de Kant serve para advertir que, mesmo estudando o pensamento dos grandes filósofos, e é importante que se conheça né, o que se pensar, você mesmo deve aprender a filosofar, exercer o direito de se refletir por si próprio, né? De confirmar ou rejeitar as ideias e os conceitos com quais se depara. Aqui né, ele está falando que a filosofia vai ser um pensar permanente, né? Que é, digamos assim, você vai entender ali né, melhor umas questões históricas e filosóficas e você vai usar isso um pouco na tua vida, né? Que isso aí também envolve né, o aprender a filosofar. Você vai como eu falei, né, usar a questão da ética ali, você adquirindo mais conhecimento, entendendo algumas coisas, você pode usar a questão da ética, isso aí pode influenciar na tua visão de mundo, né, que vai influenciar na tua visão, na tua ética. Né? Além da filosofia política, as questões de como que você vê o mundo, né, politicamente, isso aí vai influenciar todo mundo, todo o que você pensa. Né?
Então a filosofia é um pensar permanente, né, que não se limita só ao filósofo lá da Ágora. Muito do que as pessoas vivem, né, elas acabam vivendo, até nem sabendo, mas sempre que você está refletindo ali, você pode, se você tem um conhecimento mais profundo, né, é, você pode melhorar, né, suas visões éticas, suas visões religiosas, suas visões como pessoa, né. Acredito que a própria leitura é uma coisa que sempre amplia, né, os horizontes das pessoas. Então, filosofar seria um ato contínuo e permanente. Mais que um saber, né, a filosofia é uma atitude diante da vida, né, tanto no dia a dia como nas situações limites que exigem decisões cruciais. Por isso, no seu encontro com a tradição filosófica, é preferível não recebê-la passivamente como um produto, como algo acabado, como recebê-la como um processo, né, uma reflexão crítica autônoma. Aqui, né, você vai voltar, né, nesses temas polêmicos aqui, né? A própria sociedade em si, né? Eu acredito que a filosofia ela não é importante apenas para o indivíduo, né? Porque a sociedade constantemente está sendo atacada, né, entre aspas, por temas polêmicos, né? Então, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, a questão do feto anencefalo, né? Assim, tudo você vai ter que a própria questão do aborto e do estupro, né? Você vai ter que ir lá refletir de uma forma crítica e entender, tá? Então, com relação ao estupro do feto, o estupro quando a mulher já é um feto anencefalo, digamos assim, os legisladores, a Corte Suprema do país, né, que também tem força para analisar, né, o quanto que as decisões desses legisladores é constitucional. Isso aqui vai envolver uma filosofia, uma reflexão ética por trás, né? Então, para a gente ver o quanto que a filosofia tem no direito ali, né, também. E não só no direito, né? Ela vai abrangendo várias áreas, né? Mas eu vejo que no direito é muito importante a filosofia, tanto que eu me formei em História, né? E depois que eu me formei em História, eu comecei em Direito. E aí agora que eu estou me formando em Direito, também que eu resolvi de voltar, né, um pouco para a filosofia, porque além, né, desse tempo eu fiz uma TCC em Filosofia, quando eu me formei em História, mas também na questão do direito, né, tanto para a gente entender o próprio constitucionalismo, né, que é a formação das constituições, para a questão da Revolução Francesa lá, né, como quando ela forma a Constituição Francesa, a questão da Revolução Americana, todo esse pensamento político aí, ele reflete muito na Constituição, né, e no direito. E essa questão da ética também, né, a questão da ética é muito interligada ao direito, essa questão da ética e da moral, né, que nessas questões aqui que eu falei são umas questões bem fortes, né, que teve esses tempos eu acho que teve a legislação, né, ela falava da questão do aborto, porém ela não chegou a tocar na questão dos fetos anencéfalos, né? E aí, como que é o sistema brasileiro, né? Quando o STF, né, que é a Corte Suprema, entende que existe uma ilegalidade por parte de uma lei, né? Vamos dar uma viajadinha no direito, que mas é coisinha simples, né? Porque existe uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen, né? Que é a Constituição Federal acima de todos. E aqui a gente tem as outras leis normais, assim, digamos assim, que seria o Código Penal, né, que diz o que são os crimes, o Código Civil, que é para regular as relações privadas, o Código do Consumidor, etc, etc. E aí, por exemplo, se você coloca ali uma questão no Código Penal que, digamos assim, para punir o cara que foi lá e roubou, você vai colocar ele para fazer trabalho forçado. O que aconteceu aqui? Essa lei, ela entrou ela infringiu a Constituição, porque a Constituição proíbe trabalho forçado como pena. Então, o que vai acontecer? Quem que vai operar essa análise de constitucionalidade que chama é o STF. Então, o STF vai lá e vai ver se está certo a lei, né? Então, essa questão do aborto foi debatida assim. As pessoas indagaram, né? Entraram com uma ação ali para indagar se para um feto anencéfalo não deveria ser, digamos assim, autorizado a fazer o aborto, né? E o STF entendeu que sim. E aí, para debater tudo isso aqui, o STF teve que fazer de uso de um entendimento ético, né? De que a Corte Suprema do Brasil, como representante da sociedade brasileira, entendia que eticamente era necessário
que ocorresse o aborto dos fetos anencéfalos, né? Então, para a gente ver o quanto que a filosofia influencia no direito, né? E não só no direito, mas então eu entendo que a filosofia é como se fosse a mãe de quase todas as áreas, assim, porque ela tem muita força, por isso que eu gosto bastante de filosofia. Ela tem muita força, né, em todas as áreas, assim, tipo, sempre ela vai questionando, questionando, questionando e ela vai ajudando as outras áreas. Por isso que, por exemplo, né, quando a gente pensa aqui, né, deixa eu pegar um que não tenha. Bom, deixa eu apagar aqui para fazer mais umas reflexões aqui, né? Essa aqui é a questão do direito, né? Que eu falei um pouco da questão da Constituição aqui, mas só para a gente ver o quanto que isso aqui é necessário, né? Quanto que a filosofia no direito ela é aplicada, né? Então, vamos só pensar aqui algumas questões com relação à própria filosofia, do que seria a filosofia e, por exemplo, vamos pensar a física aqui, a física moderna, né? Física. Existe filosofia da física e existe filosofia e existe a física. E existe, por exemplo, filosofia da medicina e existe a medicina. E o que diferencia as duas? Digamos assim, a filosofia ela é bem transdisciplinar, né? Que chama, ela vai ficar refletindo ali sobre a física, ela vai ficar refletindo sobre a medicina. Então, o que seria, por exemplo, se uma pessoa tem que operar o fígado de alguém, vai ser o conceito, o conhecimento puro da medicina que ela tem, para ir lá e pegar, cortar as partes certas, anestesiar, tudo e tal, e é medicina. Mas, por exemplo, a medicina no tempo da Idade Média, ela acreditava que o humor da pessoa poderia influenciar, né? A gente é meio parece até ser engraçado, mas assim, daí existia quatro humores diferentes, assim, que daí eles chamavam de bile, relacionavam com a bile também. E aí eles falavam assim que muitas vezes o humor da pessoa você vai ter que levar em conta, né, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, digamos assim, a medicina se importava muito com o humor da pessoa. Que é uma coisa que, assim, hoje em dia, se você vai fazer uma operação numa pessoa, sabe, independente do humor dela, não vai se modificar isso aqui, né? Então, essa teoria, que era chamada teoria da bile, ou a teoria dos quatro humores, que era da Idade Média, ela não é mais usada assim hoje. Pode até, né, por exemplo, a gente pensar que para uma pessoa nervosa é pior que ela fazer uma, uma operação, mas a questão é que a teoria dos quatro humores da Bíblia não é mais usada hoje. Então, quem que foi lá e refletiu sobre os conceitos de medicina e viu, não, vamos parar para pensar esse conceito de medicina está certo. Muitas vezes é a própria filosofia da medicina, né? Então, para a gente ver como que a filosofia é muito transdisciplinar, ela atravessa a própria física aqui, né? Muitos conceitos de física do século passado já não são mais usados hoje, né? Porque assim, o filósofo da física ele pode ficar ali filosofando sobre os próprios paradigmas, né? Que seria, digamos assim, paradigma é como se fosse um conceito que prevaleceu, digamos assim. Se você for pensar, vamos pensar num paradigma da história, né? Que seria o paradigma da história como ciência, né? Que fazer história como ciência no século XIX, você tinha que tentar é, se abster de você ver os fatos históricos como digamos assim, como parcial, com parcialidade. Você teria que ver como alguém da física olha um experimento e você teria que tentar ver a história assim. E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram discutindo isso. Então, mas no século XIX era esse paradigma que era aceito. Então, um paradigma é como se fosse um conceito que prevaleceu sobre outro, né? Então, a filosofia ela sempre ataca esses paradigmas. E ela sempre está ali, né? Ela derrubou, digamos, entre aspas, ela derrubou, né? Mas ela junto com a medicina derrubaram essa teoria dos quatro humores da Bíblia que aí ela vai sempre refletindo, refletindo, refletindo e vai transformando, né? Ela sempre contesta os paradigmas. Então é muito interessante, né? A questão da filosofia, essa transdisciplinaridade dela. Aqui, né, continuando então, falando da reflexão filosófica, já dissemos, né, que a reflexão não é privilégio do filósofo.
O que, portanto, distingue a reflexão filosófica das demais? Aí aqui é o que eu falei, né, do Demerval Saviani, né, que eu peguei e ele fala no livro Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, né? Na tentativa de se aproximar de uma definição possível, conceitua a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, né, sobre os problemas que a realidade apresenta. Aí aqui vamos ver os três tópicos, né? Daí aqui o que ele entende como radical. Radical não seria no sentido corriqueiro, né, de ser inflexível. Nesse caso seria antifilosofia, mas porque busca explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar e do agir. Então, assim, a gente não pode entender que ele está falando radical como, por exemplo, pensar num conceito que não aceita contestação, digamos assim. Por exemplo, sei lá, um dogma de uma religião que seja bem radical, que a mulher tem que usar burca. Isso aqui é o radical no sentido do dogma, né? No sentido da religião, né? Que é uma questão que não pode ser contestada. Essa radicalidade que ele fala aqui não é assim, né? Seria essa radicalidade de explicitar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do saber, né? Ela vai ajudar a esclarecer esses conceitos, né? Em todos os campos do saber. Até tem uma hora que a aranha, né, que é desse livro que eu estou usando como base aqui, ela fala que todas as coisas são passíveis de filosofar, né? Mas assim, eu acredito que quase todos os campos de saberes, né? Mas assim, todas as coisas seria um exagero, né? Até porque se a gente fosse pensar sobre a filosofia dos notebooks, sei lá, não faz sentido, né? Porque que a gente vai filosofar? A gente pode filosofar no sentido da filosofia da tecnologia, né? Mas não é exatamente todas as coisas. Ou na filosofia dos microfones, por exemplo. No microfone em si, né? Puro sim, faz sentido filosofar, né? Seria mais com relação, pensando na questão tecnológica, né? Então, todos os campos das áreas do conhecimento são passíveis, né? Mas todas as coisas para mim parece um pouco radical, né? Aí né, ela continua aqui, né? Por exemplo, a filosofia das ciências examina os pressupostos do saber científico, né? É ela que reflete sobre o que a comunidade científica define como ciência. Como a ciência se distingue da filosofia e de outros tipos de saber, quais são as características dos diversos métodos científicos, qual a dimensão de verdade das teorias científicas e assim por diante. O mesmo se dá com a psicologia, ao abordar o conceito de liberdade. Indagar se o ser humano é livre ou determinado já é fazer filosofia, né? Então aqui, né, a filosofia vai entrar na filosofia da ciência. Aqui ela também, né, tem uma grande ligação com a própria psicologia, né? E a questão da liberdade aqui, né, a gente lembra do Sartre, né, que é um filósofo francês bem conhecido, né? Ele fala que a gente é condenado a ser livre, né, no sentido que você é livre, mas mesmo assim as escolhas que você faz, às vezes até as próprias omissões, você já abre mão de alguma escolha de não fazer, né? Digamos assim, de fazer, aliás, né? Se você vai na padaria lá, você escolheu que você foi na padaria e não ficou em casa, né? Mas se você não vai, você não foi na padaria, então isso que já é uma escolha. Então a gente é condenado a ser livre, né? Aí já entraria na questão do determinismo e da contingência, né? Que são dois conceitos que determinismo seria voltado mais no sentido de que se a gente tem um destino humano aqui na Terra, e a contingência seria no sentido que é mais uma alha, né, no termo que eu sempre lembro do grande Júlio César, ou alha jacta est, né? Ele falou em latim. Quando ele foi fazer a travessia do Rubricão, ele falava alha jacta est, que seria a sorte está lançada, né? Digamos assim, essa palavra alha, né, é da onde que vem o nosso aleatório, no sentido de que existe uma alha, que você não tem um destino, né? Como assim? Você tá solto no mundo aí, você é um amontoado de moléculas, né? Isso aqui a gente vê também um pouco pensando a própria questão, né, da tragédia humana, né? Tragédia moderna, né, do Shakespeare, porque quando Deus não existe mais, né? Quando os renascentistas querem colocar o homem no centro de tudo, né? O homem. Aí é o que nem o próprio Nietzsche fala, né? Que se Deus está morto, daí já não existe mais nenhum parâmetro, né? Então, no sentido de que o determinismo se encaixa um pouco com a religião, né?
que o homem ele está debaixo de um destino, né? Que tudo o que ele faz assim é como se fosse tivesse um destino. E nesse aqui seria num sentido da tragédia moderna, né? Que agora o homem é o centro de tudo e Deus não existe mais. Então a gente está condenado a morrer ali e a gente é um amontoado de moléculas, né? Então isso daqui seria mais uma contingência, né? A gente pode fazer o que quiser, a gente está nesse mundo aí meio que perdido no sistema solar e isso, né? Então, isso aí vem muito, né, da questão do determinismo da contingência. Isso aqui reflete um pouco da liberdade, né? De se a gente é condenado a ser livre, se tudo é determinado, ou se a gente está nessa alha aqui, né, do Júlio César. Então, a gente vê aqui, né, o quanto que todas essas ciências se interligam com a própria filosofia, né? Dando umas viajadinhas aqui. Aí, né, passando do que a gente entende que a filosofia é um conceito radical aqui, né, que ela vai buscar explicar os conceitos fundamentais, né, nos campos de saber e agir, de pensar e agir. Ela tem que ser rigorosa também, né, no sentido de que tem que ser um pensamento rigoroso, justificado por argumentos, coerente em suas diversas partes. O uso de linguagem rigorosa evita as ambiguidades, né, das expressões cotidianas, que permitem a interlocução com outros filósofos a partir de conceitos claramente definidos. Por isso criam expressões novas ou alteram o sentido de palavras usuais. Por exemplo, enquanto o termo ideia no grego arcaico, eidos, significava a intuição sensível de uma coisa, aquilo que se vê ou é visto, Platão criou o conceito de ideia para se referir-se à concepção racional do conhecimento, a forma imaterial de uma coisa. O Platão ele coloca, né, a questão do eidos contraposto com a doxa, né? O eidos é a ideia e a doxa é a opinião, né? Você se contrapõe o eidos com a doxa. A doxa seria a opinião de cada um e o eidos seria a ideia, né, que você teria que chegar até o eidos através da reflexão ali, né, que o Platão propõe. Isso aqui a gente chegaria através da racionalidade, né, da concepção racional do conhecimento. E seria uma forma imaterial de uma coisa. Aí, né, ele coloca um exemplo, né, as pessoas e as coisas são belas, são percebidas pelos meus sentidos, mas a beleza é uma ideia pela qual eu compreendo a essência, ou seja, aquilo que faz com que uma coisa seja bela. Nesse sentido, para ele, as ideias são mais reais que as próprias coisas. O Platão ele considerava, né, que o mundo inteligível era inteligível no sentido das ideias, né, seria mais importante até, né, com ele que a gente chegaria na verdade, do que o próprio mundo dos sentidos, né, do que a própria coisa, digamos assim. Quando você olha um avião, assim, você já tem o avião na tua própria cabeça. E aí ele pensava, ele fazia umas associações bem, não vou chamar malucos, né, mas umas coisas bem loucas, assim. Porque ele falava, né, que a gente aprendia no Hades as coisas, tipo assim, um conceito de avião a gente já tem na cabeça, mas aí alguém foi lá e provocou a gente, né, quando a gente era criança, a entender isso, né, que a gente já possui esse conceito de avião na cabeça, conceito de, sei lá, de coluna, conceito de casa, você já tinha na cabeça ali, dentro de você, e alguém foi lá e te puxou esse conceito de dentro, né, e aí você entendeu ele, mas você já no fim já sabia, né? Mas alguém que foi que pariu o conhecimento aí, ele é um pouco da questão do próprio Sócrates, né? Que o Sócrates eles chamavam de parideiro, né? De Atenas. Tinha tantos apelidos, né? Porque ele fazia com que as pessoas, entre aspas, parissem o conhecimento, né? A pessoa já sabia, ele acreditava nisso, né? Que a pessoa já sabia dentro dela das coisas, mas ele, digamos assim, falando só eu sei que nada sei. Aí a pessoa ia falando as coisas ali e ele ia. Mas ele ia contrapondo, né? Aí no fim a pessoa se tocava da ignorância dela, e aí a pessoa notava, né, o quanto que ela era ignorante, mas ela ia aprendendo as coisas, né? E o Sócrates considerava parideiro, né? Parteiro, que ele que fazia que as ideias que a pessoa já sabia, né, dentro delas nascessem. Então ele vai além disso aqui, né? Por isso que ele fala que filosofar é aprender a morrer, porque no Hades, no mundo dos mortos, né, dos gregos, né? Esse mundo, na verdade, esse mundo dos mortos é dos gregos, e ele é traduzido na Bíblia em grego para o próprio mundo dos mortos. Se você pegar uma Bíblia
tua aí, da tua mãe, de quem for, e procurar tem uma passagem bíblica que fala do rico e de Lázaro, que o rico e o Lázaro, né? O rico era o cara que estava lá, é, muito numa vida confortável e tudo, e quando ele morre, né? E o Lázaro vai lá e pedir uma comida para ele, né? E aí o rico não dá, o rico trata mal o Lázaro, e Lázaro é um pobre mendigo. E aí o rico morre, né? E o Lázaro também morre. E aí os dois morrem, né? E vão para esse lugar que na tradição judaico-cristã também, né? No caso nessa tradição agora cristã, né? Porque mas judaico por causa que os cristãos sempre vão usar, né? O Antigo Testamento que é judaico. Mas é, nessa, né, a hora que os dois morrem, né? O rico vai pro seio de Abraão, que chama, e o Lázaro vai pro lugar de tormento, né? Que seria como se fosse assim. É como se fosse uma sala de espera do inferno, né? Aqui. E ali uma sala de espera do céu. E na tradução bíblica que foi em grego, né? Que o Novo Testamento é escrito em grego, ela usa esse termo Hades também, né? É o mundo dos mortos dos gregos, mas é o mundo dos mortos dos hebreus também. Né? Os dois são o Hades, né? Esse mundo aqui que daí teria um abismo, como se fosse aqui, que tanto que na parábola, né? Ou na parábola ou na história, né? Que não se fala que é uma parábola ali, eles falam parábola ou história ali. O rico está aqui, né? No lugar de tormento, e o Lázaro está aqui. E o Abraão está aqui, né? O nome é Seio de Abraão. Seio no sentido, né, das pessoas ali junto com Abraão. E aí o, o Lázaro, o rico pede, né, que alguém molhe a língua dele, porque ele está sofrendo muito, né? Tá muito mal ali. E aí o Abraão fala, né, que tem um abismo aqui entre os dois lugares que mesmo que ele quisesse ele não conseguiria, né? Ele tem que olhar para cima. Mas digamos assim, esse seria o Hades, né? Entendendo que no mundo esse daqui como se fosse a mansão dos mortos, né, que tem no credo católico, né? Que Jesus desceu à mansão dos mortos, que ela não é a própria. Ele não é aqui, no caso, o próprio céu e inferno, já seria como se fosse uma sala de espera, que tá todo mundo lá, né? Que morreu desde sempre. E é a mesma concepção, é bem parecida, né? Óbvio, né? Que daí no Hades grego também está envolvida toda a consciência mítica grega, né? Que daí tem os deuses gregos, né? Que é um deus, acho que é o Caronte, que pega o barquinho e vai levando o pessoal, né? É diferente da visão do hebraico cristã, né? Que é a visão do Hades para um é outro, né? Mas voltando aqui, o Platão ele fala que, digamos assim, nesse mundo dos mortos, que no sentido de que antes da gente viver, né, que seria o lugar que a nossa consciência estava antes de ser colocado num corpo, como se fosse isso, a gente aprende, já tem todas as coisas, depois a gente só vai parir o conhecimento através disso. Por isso que ele fala que filosofar também é aprender a morrer. Né? É uma coisa assim que Platão deu uma viajadona boa, né? Mas é interessante pensar, bem curioso. Né? E por isso que as ideias para ele são mais reais que as próprias coisas. Né? Então, né, voltando aqui, no entanto, né, o conceito de ideia seria reinventado ao longo da história da filosofia, daí né, em diferentes conotações, né, Descartes, Kant, Hegel, pelo rigor dos conceitos que se inovam o caminho das reflexões. Isso não significa que um filósofo suplanta outro, porque um deles pode e deve ser revisitado sempre. Aí né, a questão da ética aplicada aqui, né, que coloquei, que era um boxzinho do livro ali, é um ramo da filosofia contemporânea que trata de questões práticas, que por sua vez exigem justificação racional. São ramos da ética aplicada, né? A bioética, a ética ambiental e a ética dos negócios, né? Que tratam, por exemplo, sobre a manipulação do genoma humano, o desastre ecológico e a responsabilidade social das empresas, né? Respectivamente. Né? Então aqui a gente ainda está falando da questão de ser rigorosa, né? Na busca dos conceitos, a filosofia sempre é rigorosa, né? Buscando entender os conceitos claramente definidos. Né? Por isso ela tem um método radical e rigoroso. E de conjunto, né, terminando a concepção do Demerval-Saviani, a filosofia é um tipo de reflexão totalizante, né, de conjunto, porque examina os problemas relacionando os diversos aspectos entre si.
Mas ainda o objeto da filosofia é tudo, porque nada escapa ao seu interesse. Isso aqui, né, que ela é de conjunto no sentido de que ela vai abranger todas as áreas de conhecimento, né? Mas assim, acredito que ela, nada vai escapar do seu interesse, como eu falei, né? Todas as ciências, né? Que todas as ciências ela pode refletir, né? Sobre a matemática, sobre a história, sobre a filosofia da biologia, na bioética, a própria medicina e tal. Mas a filosofia não vai filosofar sobre a questão dos microfones, né? A filosofia dos microfones, uma coisa que é um absurdo, né? Mas assim, no sentido de que ela abrange, ela pode abarcar todas as ciências. Por exemplo, né, o filósofo se debruça sobre assuntos tão diferentes como a moral, a política, a ciência, o mito, a religião, o cômico, a arte, a técnica, a educação e tantos outros. Daí o caráter transdisciplinar, né, que é o nome transdisciplinar, né, que ela é, além de disciplinar, interdisciplinar, ela é transdisciplinar na filosofia. Ao estabelecer o elo entre as diversas expressões de saber e agir. Desse modo, o avanço da biologia genética desperta a discussão filosófica da bioética. A produção artística, né, provoca a reflexão da estética e assim por diante. Né? A estética é um dos campos mais interessantes, né, da filosofia, tanto a reflexão estética e a própria história da arte. Né? É um campo bem interessante, né, de refletir para você ver, né, analisar a questão do próprio ser humano através da arte. Né? Tem, por exemplo, umas pinturas no Palácio de Knossos, né, da ilha de Creta, ali, que é ao sul da igreja não, né, da Península Balcânica, ali no sul da Grécia, que eles foram feitos ali em 1500 a.C., assim, e até hoje elas estão ali, um fresco que eles chamam, né, um fresco que tem uns golfinhos. E é muito interessante, né, ver essa questão da história da arte, né, ver como que o homem se manifestava, né, fazia suas manifestações artísticas durante a história. Então, por fim, né, para terminar essa segunda aula aqui, né, que acredito que já a gente começou já a ter uma noção do que é filosofia, né, com essas duas aulas, e dá para assim entender, né, o quanto a filosofia ela é transdisciplinar, que é uma das coisas que eu acredito que é bem importante, que ela sempre vai indagar, né, ela não busca parar num dogma, né, nunca, ela sempre vai buscar a verdade e sempre vai buscar através de métodos rigorosos, né, e então acredito que a gente vai começando a ter uma noção, né, de quanto que o método, a filosofia crítica também, sempre que ela vai buscando o porquê, ela sempre indaga antes, né, de tudo. Então a gente vai tendo uma noção, né, do que é filosofia. Acredito que mesmo não precisando, né, um conceito, mas tendo esse conceito do Dermeyer sabendo, dá para dar uma aclarada e a gente entende, né, um pouco no que é baseada a filosofia. Então, né, daí aqui os campos, coloquei só os campos clássicos, né, para terminar, da investigação filosófica, que seria uma lógica, né? A metafísica, né, que seria além da física, que busca as questões mais relacionadas à religião, a questões mais sobrenaturais, digamos assim, né, que não são naturais. Filosofia da ciência, né, a epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento. A filosofia, né, política, aí a ética e a estética. São aqui, teríamos os campos principais, né, do saber filosófico, né, que a gente vai investigar depois um de cada vez. Né. Aí eu só coloquei aqui na etimologia da palavra reflexão, né, que é reflectere em latim, significa fazer retroceder, né, voltar atrás. Acredito que isso aqui é muito importante, né, para ver a questão da filosofia, né, que você vai ver, por exemplo, uma sociedade de hoje, né, como que ela é constituída politicamente, que ela é uma república, por exemplo, que é dividida entre os três poderes ali, né, legislativo, judiciário e executivo. E aí se você quiser, você pode filosofar sobre essa forma de ser aqui e você perguntar, mas como que foi criado, né, esse sistema republicano? Quais são os pilares de uma república? Como que alguém entendeu que era melhor? Por que alguém entendeu que era melhor a república do que a monarquia? Por que o sistema parlamentar é pior que o outro, né? E aí você vai indagando, né? Então você vai fazer retroceder, né? Então isso aqui seria o reflectere, né? Então, refletir é retomar o próprio pensamento, né? Pensar o já pensado, voltar para si mesmo e questionar o conhecido. Em latim, né, radice significa raiz, mas também fundamento, base. Né? Então, você vai... Isso aqui está falando da questão da
filosofia ser uma investigação radical, né, daquele termo que foi usado pelo Devereux, sabe? Mas então a filosofia sempre vai buscar o porquê, né? Ela sempre vai correr para trás, né? Digamos assim, vai buscando, indagando antes, né? O que está acontecendo e sempre vai buscar porquê. Por isso que ela é tão interessante, né? O refletir seria fazer retroceder, né? Então, aqui a gente encerra nessa primeira reflexão aqui sobre o conceito de filosofia. Acredito que dá para ter uma ideia, né, do que é a própria filosofia. E aí a gente vai voltar, né, para as origens, né, da filosofia, de como que surgiu e como que foi essa distinção, né, entre a consciência mística e o pensamento dito racional aqui, né? Então essa seria a nossa próxima aula. Então por hoje é isso.